Pessoal, sejam muito bem-vindas, muito bem-vindos ao nosso canal Questão Agrária. Iremos iniciar hoje uma série chamada Agroecologia e Socialismo, onde teremos a oportunidade de aprofundar esse debate, das relações de classe social nos territórios do campo, com a temática da agroecologia. Eu me chamo Caetano e na aula de hoje a gente vai falar sobre o que é a agroecologia. Mas para falar sobre isso, vamos lá para o quadro. Um dos conceitos chaves da agroecologia é entender a relação das pessoas com a natureza como um ciclo. Então, dentro dessa relação, no qual a agricultura faz parte dessa relação, já que as pessoas têm que se alimentar, tem que comer, então é importante que para essa relação ser harmônica, as pessoas também possam plantar ou possam criar animais. Entretanto, a forma da produção, seja ela a produção agrícola ou seja ela a produção pecuária, ela envolve esse conceito de ciclo. Ou seja, ela envolve a ideia, não é, que a produção agropecuária ela não vai extrair a energia da natureza, mas pelo contrário, ela vai se integrar à natureza. Ou seja, a partir do momento em que as pessoas possam retirar da terra o seu sustento, o seu alimento, isso acontece também de forma no qual aquele ciclo agropecuário ele se integra ao próprio ciclo da natureza. E para a gente entender um pouco mais de como é que nasce esse conceito da agroecologia, a gente tem aí como referências o Gliessman e o Altieri, e que vão, os dois autores vão traduzir a agroecologia a partir de um esforço, onde de um lado você vai ter aqui o conhecimento científico, que vai possibilitar práticas agropecuárias 100% sustentáveis, sem uso de veneno, sem uso de insumos químicos, que são as práticas científicas da agricultura biológica, muito comum em Portugal e na Alemanha também, ou a agricultura orgânica, como se é chamada esse tipo de agricultura nos Estados Unidos, a agricultura natural, como é chamada no Japão, ou a agricultura biodinâmica. Então, todas essas formas de prática agrícola são formas científicas de se fazer uma produção agropecuária sem uso de veneno, sem uso de qualquer tipo de interferência a esse ciclo entre natureza, pessoas, agricultura. Uma outra forma de se produzir, entretanto, dentro dessa produção agroecológica, então a agroecologia ela não é só a produção orgânica ou a produção biodinâmica. Por quê? Porque a agroecologia ela é a soma dessa forma à produção camponesa. E é aí que a agroecologia ela se diferencia em vários sentidos dessas agriculturas orgânicas, biodinâmicas, naturais ou biológicas que nascem também no norte global. Então a agroecologia ela se baseia também fundamentalmente nos conhecimentos populares, naqueles conhecimentos tradicionais que as populações camponesas, indígenas, ribeirinhas, pescadores, quilombolas adquiriram ao longo de gerações e gerações sobre como plantar na sua terra ou sobre como criar animais respeitando aquele meio ambiente. Entretanto, o que a gente nota é que nesses conhecimentos populares atuais do campesinato, você teve um processo que a gente já explicou no vídeo sobre o agronegócio, de uma grande propaganda do agronegócio, convencendo o campesinato no mundo inteiro de que era viável aquele tipo de agricultura que o agronegócio oferece, que se baseia fundamentalmente em um pacote
que inclui o uso intensivo de agrotóxico, maquinária agrícola, o uso de adubos químicos, o uso de raças específicas, no caso da produção animal. Então você tem todo um pacote que o agronegócio coloca para a sua forma de produção, e essa agricultura do agronegócio, como a gente já viu também nesse vídeo, que eu vou deixar aqui na descrição, ele está relacionado diretamente com uma agricultura tipicamente capitalista, e essa agricultura tipicamente capitalista, ela tem uma relação não de ciclo com a natureza, mas ela tem uma relação de extração, de exploração dos recursos naturais, de sugar a natureza até o último instante. E essa mentalidade, através de várias propagandas na TV, de vários anos de assistência técnica e extensão rural, moldada nessa questão do agronegócio, o fato é que nesses conhecimentos populares atuais da população camponesa, ele está infestado de práticas e de ideias, de modelos extrativistas da agricultura e da pecuária, ou seja, que é o modelo do agronegócio e do capitalismo, e que o capitalismo conseguiu convencer os camponeses a produzirem desse jeito. Então, o que é que eu estou querendo dizer? Veja, hoje você tem, por exemplo, a prática de agrotóxico extremamente difundida na população camponesa no mundo inteiro, né? E os camponeses eles foram ensinados por um aparelho de assistência técnica, ou por uma loja, ou por algum intelectual, alguma pessoa da universidade, ou algum técnico agrícola, a usar esse agrotóxico. Então, houve todo um processo de formação para fazer com que o campesinato, e boa parte do campesinato no mundo inteiro, abandonasse as suas práticas agrícolas tradicionais, e aí sim 100% sustentáveis e agroecológicas, e passassem a adotar uma prática agrícola que era essa prática do agronegócio. Então a agroecologia ela é uma coisa 100% atual, porque a agroecologia ela vem como um trabalho reverso, tentando convencer os campesinos, muitas vezes, a abandonarem as suas atuais práticas de agropecuária e também remontarem práticas antigas. Agora, claro que nesse sentido, a agroecologia ela também se estabelece através de um diálogo de saberes. Por quê? Porque essas práticas científicas, muitas vezes, elas têm que se adequar à realidade do local, do território que elas vão ser inseridas. Então, por exemplo, não dá para a gente pegar a agricultura biodinâmica, que é uma prática que vem lá da Europa, e tentar aplicar essa agricultura no semiárido. Então, para fazer isso, você tem que ter um sistema de diálogo, e esse sistema de diálogo vai se estabelecer justamente através dos conhecimentos populares. Mas tá, e o que é que isso tem a ver com o socialismo? Então, gente, como a gente está falando de práticas agrícolas científicas sustentáveis, como são essas práticas aqui, a gente está falando de formas de produção. Então, a gente está falando que existem formas de se produzir, que é a forma tradicional do capitalismo, que é o uso de veneno, o uso de adubos químicos, etc. E você tem uma forma de produção, que é uma forma, aí sim, sustentável, que não usa veneno, que não usa adubo químico, que não usa nada. Então, a agricultura orgânica, ela é um modo de produção alternativo ao capitalismo? Não, não é. Ela é apenas uma forma de produção diferente daquela forma típica de se produzir no capitalismo. Quando então que essa forma de produção vira um modo de produção? E é justamente isso que a gente tem que entender quando a gente está falando de socialismo. Por quê? Porque socialismo ele não é uma ideia vazia. O socialismo ele não é simplesmente um sentimento. Quando a gente está falando de socialismo, a gente está falando de um processo de transição dessa sociedade capitalista a uma sociedade comunista. Então, sobre esse processo de transição que a gente vai fazer essa relação com a agroecologia. E aí, a minha ideia aqui é que a agroecologia, diferente da agricultura orgânica, ela não é simplesmente uma forma de produção, mas ela é sim um modo de produção. E por que isso? Porque quando a gente vincula
não é? Essas práticas sustentáveis, ou práticas sustentáveis, seja trazida pela ciência, ou seja práticas sustentáveis resgatadas, ou que já existiam ali naquele território campesino, para a forma com que o campesinato produz o seu alimento, a gente está falando de um modo de produção que não é o modo tipicamente capitalista. Por quê? Porque a produção da família camponesa, ela não tem relação de exploração de trabalho, como existe na forma típica de produção capitalista. Então, em termos de produção, né, se você tem uma família camponesa produzindo sem agrotóxico, sem insumo químico, é justamente aí que a agroecologia se constitui efetivamente como um outro modo de produção. E é esse vínculo entre agroecologia e socialismo que a gente vai começar a falar nessa série aqui no nosso canal. Mas antes de ir lá para o quarto, vamos explicar melhor isso, em termos de conceito, certo? Marx, ele define a produção camponesa como o quê? Como uma unidade familiar autônoma. Né? Então, ao contrário de uma indústria tipicamente capitalista, onde você tem o trabalho a partir de uma relação com a mais-valia, que é essa relação trabalho-capital, ou seja, uma relação de exploração, na produção camponesa a gente tem essa, inicialmente, unidade familiar autônoma. O Kautsky, ele vai complementar essa tese de Marx, dizendo como o capitalismo ele vai afetar essa unidade familiar autônoma. Ou seja, o que é que Kautsky vai dizer? Ele vai dizer o seguinte: olha, o capitalismo vai transformar o camponês que existia ali na Idade Média ou na Idade Moderna em uma outra coisa. A gente vai continuar chamando o camponês de camponês. Só que essa unidade de produção completamente autônoma, ela vai ser alterada no capitalismo. Por quê? Porque no capitalismo, o camponês, para sobreviver, ele vai ser obrigado a vender o seu produto para o mercado e ele vai ser obrigado também a comprar produtos desse mesmo mercado. E isso vai fazer com que o camponês se modifique nessa sociedade capitalista. Entretanto, ele se modifica, ele se insere no capitalismo, mas sem alterar a essência do seu modo de produção. Então isso é uma coisa que o Polanyi destaca, que no capitalismo, apesar de seu modo de produção hegemônico, né, dentro do capitalismo pode existir sistemas de produção não capitalistas, mas que, obviamente, vivem na sociedade capitalista e se integram na sociedade capitalista com toda dificuldade, mas se integram, elas se relacionam. Né? Então, quando a gente está chamando a atenção de agroecologia para socialismo, a gente está chamando a atenção disso, de um modo de produção que vai existir naquela comunidade ou naquela unidade de produção, que não vai ser um modo de produção tipicamente capitalista, mas que, obviamente, no atual momento, ele vai, de certa forma, se relacionar com essa sociedade capitalista. Bom, gente, passando essa abordagem mais básica, a gente vai aprofundar em alguns pontos nos próximos vídeos. Então a gente vai falar, por exemplo, de se alimentar como um ato político. A gente vai fazer uma relação entre agroecologia e questão agrária. Também iremos falar uma relação sobre agroecologia e a questão urbana. Também falaremos da agroecologia enquanto modo de produção. Iremos trabalhar a relação entre agroecologia e comercialização camponesa. E por fim, na nossa última aula, iremos falar da agroecologia e socialismo, ou seja, do papel estratégico da agroecologia nas lutas populares. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro.